Boa noite, tudo bem? Estamos aqui com essa live super esperada, essa live que já estava marcada já há um bom tempo, estava aí na nossa bio, né, agendada, para que você pudesse se programar para estar com a gente nessa live, cujo tema é autocuidado da saúde bucal do idoso. Um tema maravilhoso, um tema que eu, ao longo dos meus 50 anos, nunca ouvi, né, alguém tratando ou conversando sobre esse tema. E esse tema eu não vou falar sozinha, é claro, né, quando nós programamos esse link, essa live, né, nós convidamos uma pessoa especialista em saúde bucal, né, principalmente do idoso, porque ela trabalha nessa área, ela vai explicar pra gente, né, que é a nossa querida Elaine Goodman. Até o nome dela é super diferente, eu fiquei com dificuldade de falar. Elaine, você já se encontra aí com a gente, que eu já tô vendo aqui, né? E eu já, enquanto a Elaine entra, deixa eu falar com vocês uma coisa muito importante, né, que vai acontecer sexta-feira agora. Quem segue a gente já sabe que é o nosso simpósio do Estatuto da Pessoa Idosa. Um percurso de 20 anos. Por que a gente está trazendo esse tema? Porque em outubro, 1º de outubro, o Estatuto da Pessoa Idosa completa 20 anos. Então, nós já estamos tratando desse tema agora. Esse simpósio, ele vai se desdobrar em 4 datas, né? A primeira data é essa sexta-feira, 13 de janeiro, de a meio-dia. A gente está aí, né, divulgando pra caramba nas redes sociais, nos status, enfim. A próxima data do simpósio, né? Então, o programa aí vai ser no dia 11 de março, depois 13 de maio, depois dia 8 de julho, e, finalmente, no mês que o Estatuto completa 20 anos, né, 6 de outubro, nós estaremos trazendo o simpósio, que vai ser, né, toda a somatização, né, dessas datas que nós trabalhamos. Vai ser um evento imperdível, de uma envergadura intelectual bem profunda. Então, corre lá, se você ainda não se inscreveu, tá? O nosso simpósio, vai lá. O investimento é ínfimo pelo conteúdo e a bagagem que você vai sair de lá, tá bom? Então, corre lá. Já está conosco, como eu falei aqui, né, Elaine? Elaine, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Né? Lá atrás, nós fizemos esse convite, você prontamente, né, reservou um espaço na sua agenda, e é muito honroso, né, saber que você se comprometeu a cumprir, né, essa agenda. Eu sei que você está com alguns problemas aí pessoais, mas mesmo assim você está aqui com a gente. Muitíssimo obrigada. Boa noite para você, querida. Pode se apresentar aí para a galera e a gente depois começa o nosso bate-papo gostoso. E você que está aí com a gente, pode perguntar também, hein? Vamos lá. Então, muito obrigada pelo convite, né? Eu e a Ali acabamos nos conhecendo. Eu tenho uma ONG que eu cuido, né, da 60+, chamada Vida em Movimento, junto com uma parceira, Luciana Jardim, que é assistente social. Mas eu, estou envolvida nos idosos há alguns anos já. Eu sou dentista, tenho uma formação em odontologia aqui em São Paulo, me formei em 84, então estou aí com 39 anos de janela odontológica, e tenho 61 anos e esse tempo todo sempre em clínica, né? Mas nos últimos 8 anos eu tenho me dedicado a pacientes, na verdade, com comprometimentos, né? Principalmente comprometimentos, vamos dizer assim, de locomoção para irem ao consultório. Então, eu acabei me especializando numa dentista que trata de pacientes acamados e com algumas outras comorbidades aí que vem de toda essa esfera, né, de
de comprometidos, vamos dizer assim, né? Então, eu sou habilitada em CTI hospitalar e dentro da... Vamos dizer que nos meus 80% da minha clínica eu trabalho com pacientes com algum comprometimento, né? Os outros 20% eu faço consultório, sou protesista, né? Faço implante, mas o que eu gosto mesmo é da clínica, de poder fazer. Eu acho que a gente faltam profissionais de clínica, né? Que veem o paciente como um todo. Eu acho que isso é uma carência na área de saúde, né? A gente foi se especializando tanto que a gente acabou deixando o todo, às vezes, um pouco perdido em tudo isso, né? Então, eu faço muita clínica mesmo, né? E principalmente na odontologia a domicílio, onde a gente tem que fazer, como eu brinco, de um tudo, né? Não dá para não fazer tudo, né? Tem que fazer tudo, tem que olhar o paciente por inteiro, né? Temos que fazer uma odontologia, vamos dizer assim, multidisciplinar em todos os sentidos, né? A gente tem que estar unido ao médico, assistente, tem que estar unido à fono, ao fisioterapeuta, a gente tem que estar todo mundo ligado, porque o paciente, ele tem várias carências, né? Vários pontos que precisam ser Olhados, né? mas eu acho que minuciosamente examinados e olhados, porque estão todas as coisas muito interligadas, né? Sabe aí, né? Minimamente examinado. E hoje tem uma carência, uma urgência de lidar com pacientes que tem consultórios que você vai, ou consultórios ou uma emergência, que o médico te atende até em pé. Que é não demorar no consultório, é uma coisa louca. No caso da odontologia, isso não acontece porque o paciente tem que sentar mesmo. Mas eu estou falando como um todo. Sim. E na sua fala aqui, o meu coração já palpitou mais forte, porque você vai dizer que isso foi iniciativa, o seu trabalho, né, hoje, domiciliar, foi iniciativa, né, a partir de um paciente ou uma paciente que te despertou e encorajou para atender domiciliar, ou você já tinha esse planejamento? Não, então, o que acontece? Eu vinha há muitos anos fazendo clínica, né? E eu sempre gostei muito de idosos, de um modo geral. Hoje eu sou uma delas, né? Mas eu sempre gostei muito de conversar e de lidar com pessoas idosas, né? E eu gosto muito de comida, né? Eu fiz gastronomia e eu sempre comentava e percebia, assim, que o lugar à mesa é um lugar muito especial. E eu fui vendo que muitos pacientes perdiam esse prazer à mesa porque tinham dificuldade de mastigação, né? Então, eu sempre brincava assim, falava, o dia que eu me aposentar, eu vou trabalhar colocando dentes filantropicamente, né? Vou sair pelo mundo aí colocando dentes em quem não tem, né? Por causa do prazer da refeição. Porque a refeição não é só uma questão de você comer, né? Ele tem todo um lado emocional envolvido, né? Uma família envolvida à mesa, né? Então, são várias... É uma memória gustativa, né? Uma série de coisas que vêm pela boca. Então, partindo disso, eu sempre tive assim, uma vontade muito grande de ver todo mundo podendo comer bem, né? E os dentes ajudam muito você a comer bem, né? E tem uma outra coisa que eu também acho importante com relação, pensando muito nessa área emocional, da estima, né? O dente traz uma estima, né? A gente sabe como é isso. Aliás, esse período da máscara ajudou muito, né? Quem estava com o dentinho quebrado, sem o dentinho. Ajudou bastante. Mas então eu venho de uma história dessa e depois de muitos anos de clínica, eu falei, puxa, acho que eu estou num momento em que eu quero fazer uma coisa diferente. E aí, nessa história de ficar muito trancada no consultório, eu decidi fazer alguma coisa fora do consultório e fui fazer odontologia, fui fazer uma habilitação de CTI hospitalar e me encantei e falei, bom, mas eu quero fazer um pouco mais do que se faz no âmbito hospitalar, eu quero tratar. Eu quero devolver algumas coisas. Ou realização profissional, né? É fazer o bem ao outro. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta.
Eu não conheço ninguém que faça esse trabalho. Uhum. É óbvio que você está fazendo esse trabalho querendo disputar com ninguém, nem olhando para o quintal do vizinho se alguém está fazendo. Mas eu gostaria de saber, além de você, tem alguma outra pessoa ou ONG que faça esse trabalho? Eu estou perguntando porque eu nunca ouvi falar. Não, tem alguns profissionais que trabalham com odontologia a domicílio, né? Eu não sou a única, não. Tem alguns profissionais que fazem isso. Tanto que existe equipamento portátil, né? Que a gente adquire e leva na casa do paciente ou numa ILPI, né? Que são instituições de longa permanência para idosos, os antigos, entre aspas, asilos, né? Que a gente não fala mais. Na verdade, no âmbito hospitalar, a gente até faz muito mais a parte cirúrgica do que a parte clínica, vamos dizer assim, né? Porque o paciente, quando está no hospital, ele está por um curto prazo de tempo e logo vai sair, então você faz alguma emergência. Agora, eu acho que, nunca quero dizer que eu sou a única, porque isso não existe, mas eu sou uma profissional, vou falar de mim, eu sou uma profissional que faz realmente tratamentos a domicílio. Entendi. Agora me diz Faço uma tudo coisa. a domicílio. Esse trabalho, deixa eu ver se eu entendi, é filantrópico? Não é filantrópico. Não, é privado. Eu faço a pessoa tem que particular. Tem toda uma triagem, né, para chegar a esse atendimento em domicílio? Como que seria isso? Não tem uma triagem. Eu sou um profissional autônomo, né? Então, as pessoas... hoje em dia, eu costumo dizer que os meus clientes são os médicos, os fonoaudiólogos, os ILPIs. Esses são os meus clientes. E eles me trazem meus pacientes, né? Então, na verdade, eu trabalho por indicação, né? Eu trabalho por indicação. Então, existem vários profissionais que me indicam pacientes, né? Vou dar um exemplo. Meu pai está internado, hoje eu estava no CTI, estava ali aguardando, conversando um pouco com a assistente social, e tinha uma senhora do lado que ouviu a minha conversa com ela. Ela falou, puxa vida, meu pai está aqui no CTI, mas a minha mãe é acamada, com Alzheimer, tem um Parkinson e tal. Você atende, então, a domicílio? Eu falei, sim. Ela falou, preciso do seu contato. Né? Então, dessa maneira, minha mãe não consegue ir ao consultório, ela não é responsiva e faz 2 anos que ela não faz uma consulta, né? Então, é mais ou menos assim que a gente funciona, né? Existe uma carência, eu acho que no mercado desse trabalho, mas ao mesmo tempo também existe uma falta de conhecimento de que esse trabalho existe, né? Então, todo mundo, como você falou, nossa, mas eu nunca ouvi falar. É igual a mim. Nossa, eu estou aqui apaixonada. E aí essa live ela é super importante por isso, para a gente saber que existe esse profissional, existe alguém que está com esse olhar, de um modo muito humano, profissional e especializado, e olhando sobretudo para o público do idoso. Sim. Já colocaram aqui que essa dentista é maravilhosa, já colocaram aqui se você tem que sim. E aí, Elaine, eu já vou antecipar. Você, no final, autoriza a gente dar o seu contato para quem quiser? Ou é uma coisa assim, é um procedimento diferenciado? Não, o contato pode dar, não tem problema nenhum. Sempre antes de eu atender qualquer paciente, eu vou fazer primeiro um contato telefônico para poder entender bem, né, do que se trata, né, conhecer um pouco a história, um pouco, às vezes, as expectativas, né, que eu acho esse um ponto muito importante. O que acaba acontecendo? Hoje a gente nota que a odontologia parece que a boca não faz parte do paciente, né? É uma coisa muito interessante. Então, eu costumo brincar de que as áreas de saúde não conhecem boca, né? Parece que a boca é uma parte separada do corpo humano, né? E não é, ela está totalmente integrada. Eu até acho que um pouco por culpa da própria odontologia, que ela foi tomando um curso muito fechado dentro do consultório, né? Ela nunca se misturou muito com as outras áreas e nem porque é bom, porque é uma característica que foi da odonto, né? O odonto está, hoje em dia, se abrindo mais, né? Tanto que hoje ter um dentista no hospital, no CTI, é praticamente lei, é obrigatório. Uma coisa precisa ter. É algo que conseguiu alcançar dentro das políticas públicas
porque viu a necessidade real, né? Exatamente. E mesmo assim, é uma coisa bem complicada, né? Que não é o caso da nossa live aqui agora. Então, eu acho que, de qualquer maneira, a gente começar a entender que a boca faz parte de um todo, né? É um processo que a gente tá passando, né? Na área da saúde. Então, quando chega a necessidade, quando vem a necessidade, vem a procura, geralmente não é para uma coisa simples, é porque a coisa já tomou um volume. Eu costumo brincar que todo mundo fala assim, dentista é caro. Não, dentista não é caro. O que é caro é você não ir ao dentista. Elaine, tem uma questão também, hoje, graças a Deus, melhorou muito, porque a cadeira do dentista assustava pelo barulho do motorzinho e a dor que ainda faz barulho. Mas hoje, né, com a tecnologia, as anestesias, elas realmente funcionam e você não sente mais aquela dor horrível e insuportável. Deixa eu aproveitar e compartilhar aqui o comentário do Alexandre, que diz assim, ó, sorrir, meu sonho é poder sorrir sem ficar com vergonha. Aí, Alexandre, vai nessa força. Deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta aqui, Elaine. Quais as anomalias mais comuns que você encontra na boca de um idoso, assim, na saúde bucal do idoso? Compromete a saúde bucal do idoso. Então, a gente não chamaria de anomalias, né? A gente pode chamar de lesões, né? De coisas nesse sentido. O que acaba acontecendo? Com o passar dos anos, a gente vai ficando... A gente envelhece um todo, né? E uma das coisas que a gente envelhece é a face. Os músculos faciais vão perdendo a tonicidade, né? O idoso que consegue passar a sua vida inteira sem fazer nenhuma restauração nos dentes, ele existe, posso dizer que existe, ele é um privilegiado, porque mesmo ele sofrendo um pequeno desgaste nos dentes, que é normal acontecer com o passar dos anos, que o dente a gente usa, né? Ele consegue manter o que a gente chama de dimensão vertical. Essa distância do rosto permanece a mesma, mas apesar da pele, né, de a gente ter uma musculatura que cede um pouco. Mas com o passar dos anos, né, a gente vai restaurando muitos dentes, a gente perde dentes, etc. A altura vai se modificando dos dentes, a gente vai tendo um pequeno fechamento da boca. E quando a gente coloca próteses, esse fechamento ainda, às vezes, é maior ainda. A gente perde um pouco essa dimensão da face. E quando a gente perde essa dimensão da face, a gente ganha aqui do ladinho uma prega. E essa prega que a gente ganha nessa região, ela acumula saliva, então com isso ela acumula, vamos chamar de micro-organismos, e a gente tem sempre nessa região, e é muito comum, uma inflamação constante chamada quelite angular, que isso dói. Então, isso dói quando você vai comer, porque quando entra o garfo e o garfo bate ali, dói. Quando entra na colher, dói. Essa região, quando você abre um pouco mais a boca, ela rompe e essa feridinha, vamos dizer, essa casquinha que forma e sangra. Então, quelite angular, eu acho que é uma das mais comuns da gente ver. Outra coisa comum são lesões causadas por ou escova ou por prótese mal adaptada, né? Então, são as aftas, as lesões, são às vezes um tecido que cresce um pouco fora do lugar ou um pouco mais, né? Uma fibrose ali, por causa que aconteceu? A dentadura não está bem ajustada. Então, são as coisas que a gente mais vê nos pacientes de modo geral. Aí nós temos as gengivites, né? Temos as gengivites, a periodontite, que são bem específicas, né? Que estão relacionadas muito à higiene, ao tipo de bactéria que você tem, né? Que causa essas inflamações, esses processos inflamatórios, né? Então, tem uma gama de coisas. Mas a quelite é uma que dá para qualquer um identificar, né? Eu costumo dizer que estamos ter olhos de águias, né? E tentar ver que tem algo diferente ali, né? A gente não dá muita importância, né? Uhum. A escolha da escova de dente. Uhum. Essa aqui é bonita, essa aqui é colorida, essa aqui é grande, né? Uhum. Então, eu não sei se isso é real, mas até então eu comecei a desenvolver essa consciência, já tem anos, óbvio, né? Mas hoje eu me preocupo muito com a questão da escova de dente,
da mudança regular das escovas de dente, né? Porque tem gente que fica lá, sei lá, 3 anos com a mesma escova. Você vai falar um pouco disso, né? Da necessidade de trocar, né? E essa coisa de como é que a gente escova o dente, porque tem gente que faz muita força para escovar os dentes. Isso, essas coisas são realmente importantes a gente observar? A troca vou repetir, a troca da escova de dente, escolher a cerda adequada e essa questão da maneira de escovar o dente, isso realmente é importante? Ou é uma coisa da Alexandra, que é assim demais? Não, eu acho o seguinte, eu acho que, bom, nós estamos falando de idosos, né? Mas a gente pode falar um pouco de todo mundo. Eu tenho até uma escovinha aqui, ó, para mostrar, né? Essa é uma escovinha que fica na minha escrivaninha, na verdade eu tenho uma outra utilidade, mas é uma escovinha ideal. Eu costumo dizer que a gente tem que sempre trabalhar no básico e no simples, que a gente nunca vai errar. Eu digo que as escovas de dente precisam ser macias e extra macias. Elas precisam ter cerdas planas. Essas que mais para fora é mais alta, que tem o tuchinho na frente, que não sei o que. Eu acho que a gente deve fugir disso, de um modo geral, principalmente nos idosos. Maravilhoso. Principalmente nos idosos, porque os idosos, muitos deles tentam higienizar sozinhos. Sim. E muitos deles higienizam a boca deles, né? Então, quando a gente tem uma escova plana, a gente vai distribuir a força igual. Quando a gente tem uma escova que as cerdas das pontas são mais altas do que as cerdas do centro, para a gente poder atingir o dente, a gente vai ter que fazer um pouquinho mais de força. E o que vai acontecer? Essas cerdas de fora vão atingir a gengiva antes das cerdas de dentro. É verdade. Então, a gente vai desbalancear essa história. Então, o que eu gosto de preconizar? Eu gosto de preconizar sempre escovas extra macias, com cabeça pequena, para poder chegar lá no fundo. E cabo grande, para poder ter uma boa empunhadura, e cerdas todas iguais. Aí você vai me perguntar, e a pasta de dente? Bom, o que... Não, mas antes da pasta de dente, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Então, não é a cerda dura, por exemplo, que vai colaborar para tirar, sei lá, uma camada mais grossa que a gente tem. O que limpa o dente é a efetividade da escovação. Gente, olha... É uma coisa efetiva, que a gente faça com eficiência, vamos dizer assim. E por o idoso, eu acho uma escova elétrica, muitas vezes, bem bom. Porque ele perde um pouco no cognitivo, ele perde um pouco essa empunhadura, ele perde um pouco essa relação. Então, a escova, apesar da escova elétrica ter um movimento constante, que não dá uma mudada, ela está sempre fazendo aquele mesmo movimento, mas se ele coloca nas regiões devagarzinho, ela vai fazer esse trabalho que ele já não consegue mais fazer tão bem. Perfeito. Eu nem sabia que existia um tipo de escova, não, tá? Estou me sentindo presente. Tem, é muito barato. Tem, é muito barato. Olha só, a Simone... Menos de R$100, é barato. Elaine, a Simone está fazendo uma pergunta para você. É verdade que existem doenças que provêm de algum dente, principalmente do siso, dente siso? Não existem doenças que vêm de dente, mas dentes com infecção, eles podem trazer uma doença sistêmica, pode ir coração... tem vários estudos, né? Mas existem estudos que a gente comprova que a bactéria da boca ela é encontrada no fêmur, né? Então, às vezes, por causa de infecções dentais, você tem dificuldade de cicatrização de uma cirurgia ortopédica, por exemplo, né? Então, isso é verdade. Isso é verdade. Nós somos um todo. Nós não somos partes separadas, né? Você me perguntou sobre trocar a escova. A escova, eu acho que ela não tem um prazo para você trocar. Mas a escova, ela tem que estar sempre com um formato ok. Quando ela começa a abrir as bordinhas de fora, tá na hora de trocar, né? A escova tem que estar sempre boa, né? Tem que estar sempre em ordem. Ela tem que estar sempre com a carinha que você comprou. Se ela muda a carinha, você tem que trocar a escova. Não vou poder te dizer qual o prazo, né? Porque isso varia um pouco, varia da marca, varia como você usa, quanto você usa. Mas ela começou a mudar a carinha dela do que ela era originalmente,
Você A pode pessoa jogar ficar disfarçada já é um sinal, né? final E nunca se esqueça, acabou de escovar o dente, é muito importante lavar a escova e secar a escova muito bem. Porque para não criar fungos, né? É por causa de Ótimo. fungos. A questão da escovação para o idoso também, é importante observar a escovação da língua ou não tem esse Não, pré-requisito? o idoso precisa escovar, como todo mundo, tudo, né? Não só a língua, a bochecha, o palato, né? Precisa sempre, né? No idoso, é que assim, tem vários, né? Vários idosos, mas no idoso acamado, por exemplo, que é dependente, né? O ideal é pegar uma gaze, puxar a língua, tracionar a língua com uma gaze para não escorregar a língua e fazer a escovação até ele fazer, né? Esse é o ponto de escovar. Aquela ânsia, né? Exatamente aí. Exatamente aí. E com relação à pasta, a maioria dos meus idosos acamados, eu corto a pasta de dente. Falo para não usar. Porque a pasta de dente ela é muito boa, ela tem flúor, ela tem várias coisas boas. Mas ela tem uma coisinha que a gente nunca pode esquecer. Ela camufla a boa escovação. Porque ela dá uma sensação de limpeza e não necessariamente limpou. Porque o que limpa os dentes, o que limpa a cavidade oral, não é a pasta, é a escova. Então, você pode escovar os seus dentes muito bem sem a pasta. Oh, gente, que delícia! Eu convido você a fazer um teste. Informações. Você que está aí com a gente, assistindo essa live, dá um monte de coração aí. Tá valendo a pena ouvir essas coisas? Deixa eu aproveitar, Elaine, e agradecer uma pessoa que nos uniu, que nos aliançou, que foi através dela, né? Ela foi um instrumento de canal de bênção para que a gente se conhecesse e através desse conhecimento a gente está aqui nessa live, que foi a Dulce, Claro. né? Esposa do pastor Djalma. Dulce, um beijo no seu coração. Ela não deve estar aí na live, né? Enfim, mas ela está sabendo da live. Eu quero agradecer aqui, né, ao vivo, a pessoa da Dulce, a pessoa do pastor Djalma e, primariamente, a Andréia, filha do pastor Djalma, porque foi através dela que eu conheci o Dulce, que eu conheci o Djalma, né? Foi uma trilha aí de pessoas, né? Então, eu quero agradecer muitíssimo por isso a todos vocês, tá? Alguém perguntou aqui, quanto a limpar os dentes com carvão para embranquecer? Ou verdade? Acho que não, gente. Não vamos fazer essas coisas, né? Não vamos colocar carvão na boca, né? Não, acho que não, né? A gente precisa ter bom senso do que a gente põe na nossa boca, né? Eu acho que hoje em dia tem tantas técnicas de clareamento tão eficientes, né? Eu acho que a gente tem que lançar mão disso e buscar o profissional que a gente confia e ir nessa sequência. Só para completar a nossa escovação, eu acho que seria legal a gente falar um pouco sobre os enxaguatórios bucais. Eu ia te fazer essa pergunta agora, sobre isso. Então, eu sou amante de enxaguante bucal, tá? Por mim, toda hora eu calava vocês. Mas todo excesso não é saudável. Não, mas fala um pouco. Eu tenho até uma paciente que machucou muito a boca dela de tanto escovar. A gente precisa realmente tomar muito cuidado em tudo que eu sempre gosto muito do bom senso, né? Os enxaguatórios bucais, sempre temos que optar pelos que não têm álcool, né? Agora, você tem... O que eu costumo... Você tem os enxaguatórios que são legais para você usar, são perfumes. É que nem você tomar banho e passar perfume. O enxaguatório tem essa função. E você tem os enxaguatórios, né? Que não são perfume. Que eles têm um poder de baixar o nível de bactéria da boca, né? E como vocês conhecem comercialmente um chamado Periogard, né? Só que esses enxaguatórios, eles têm que ser usados realmente sob indicação do dentista, em períodos corretos. Então, você fez um tratamento periodontal, o dentista pede para você usar por um período, você fez uma cirurgia, então você precisa baixar o nível, né, de bactérias da boca um pouco, e eles funcionam, sem dúvida nenhuma, mas eles também funcionam sob um método de uso. Eles têm que ficar na boca por 1 minuto, e depois para usar a cada 12 horas. Tem uma regrinha boa para você usar. Os enxaguatórios normais, que a gente conhece, Colgate, Cepacol, se você quiser usar, você usa. Ele não vai limpar o seu dente, né? O perfume não vai.
te deixar limpa. Quem vai te limpar é o banho, né? Mas ele dá uma sensação boa. Então não tem problema nenhum se usar um enxaguatório sem álcool. E ele não vai fazer nem bem, nem mal, né? Ele tem essa Olha, forma de essa prazer sua bucal. orientação ela é muito importante, né? Porque tirando, né? A gente acha que deu aquela sabor de menta na boca, a boca ardeu, tipo, ó, tirei tudo. Quanto mais ardido ficar, sinal que as bactérias foram embora todas. É a parte leiga, né, do cidadão, né? Que não sabe, não detém a informação, né? Passa rápido, joga fora, né? Mas o conhecimento é tudo. Eu estou aqui muito feliz, mais uma vez, com a possibilidade da gente estar trazendo esse tema. O que é melhor para o idoso a título de tratamento? Prótese ou implante? Não, são duas coisas completamente iguais e diferentes, né? O implante é um caminho para a prótese, né? É um meio para a prótese, na verdade, né? O implante, ele é colocado onde você não tem mais a raiz do dente, onde você não tem o dente, né? E prótese é tudo que você faz que usa-se o trabalho de um protético, um trabalho que é feito fora e que você cimenta, né? O cimento traz para a boca. Então, assim, a dentadura é uma prótese, a prótese removível, que vocês chamam de rote, é uma prótese. Se você quebra um dente, faz uma coroa, é uma prótese. Né? Você coloca um pino dentro do dente, é uma prótese. Prótese é tudo aquilo que você traz de fora, que você molda, prepara num profissional, num técnico e coloca dentro da boca, é prótese. Então, o implante, na verdade, é um pino que você coloca dentro do osso, vamos chamar assim, de titânio, né? Para a gente ficar uma linguagem que todo mundo conhece, e depois sobre ele é colocado um dente. Quando você não tem dente nenhum na boca, você faz uma prótese total sobre implantes. Em vez de você fazer uma prótese total sobre, né, só sobre o rebordo, a gengiva que sobrou, você faz sobre o implante. São duas coisas diferentes. Nem todo mundo pode receber um implante, né? Precisa ter um capital ósseo para receber um implante. E uma prótese, se for total ou parcial, poder dizer que 98% das pessoas podem receber. Né? Se vão ter uma boa adaptação, se elas vão se acostumar, etc., já é um outro ponto. Né? Então, o implante depende de um capital ósseo. Né? Em relação a esse capital ósseo, eu vou usar o teu termo super chique, capital ósseo. O idoso ele já perde nesse capital, né? Porque perde cálcio, essas coisas assim. Não é. Ou não acontece com o idoso? Não é isso, não é porque ele perde cálcio, não é essa coisa. O que acontece? Na parte, vamos falar da parte inferior, né? O osso da parte inferior da mandíbula, né? Que recebe os dentes, né? Que é a parte alveolar, ela existe porque existe o dente. Quando você perde o dente, esse processo alveolar que segurava os dentes, né, que são os alvéolos onde os dentes ficavam instalados, eles perdem a função e eles vão reabsorvendo, né? Então, por isso que você vai ficando sem, vamos chamar, sem osso embaixo para poder estabilizar uma prótese. Né? Na parte superior acontece um pouco diferente. Na parte superior você tem um rebordo amplo, né? Porque você tem todo o palato, você tem tudo isso. Você também perde um pouco vai reabsorvido também o osso, mas um pouco menos. O que acaba acontecendo que dificulta o implante na parte superior é que você tem os seios maxilares aqui, né? E esses seios maxilares, como você não tem o dente, como eles trabalham, né? Com respiração e tudo mais, quando você perde os dentes funcionam como um stop para eles só andarem até um certo ponto. Quando você perde o dente, eles pneumatizam, eles aumentam. Então, há uma reabsorção óssea até de dentro para fora, né? Então, também dificulta o implante. Mas, para a prótese total convencional, chamadas de dentaduras, a parte superior, sem dúvida nenhuma, é muito mais fácil a adaptação e
e a estabilidade dela, né? A inferior, com o tempo, ela vai, como perde o osso, e a gente tem mais um fator embaixo, que todo mundo fala, minha prótese fica bamba, não é tão fácil, porque você tem a língua. E quando você fala e a língua se mexe, o assoalho da boca se mexe também, porque a língua tem um freio lá que prende no assoalho da boca. Então, o que acontece? A prótese levanta junto. Por isso que a prótese inferior tem uma instabilidade muito grande, né? É isso que acaba acontecendo. Deu para entender ou foi muito complexo? Deu para entender? Deu para entender, deu para entender. Difícil. Claro que tem termos técnicos aí, né? Então, não é compreensão, mas deu para entender sim. A Leonor Rabelo, minha mãezinha, ela pergunta assim, ó, prótese dentária dá problema no coração? Não. Aproveita e ó, beijo, mãezinha. Não dá problema tem nada no coração, não. Não, assim não. O que dá problema no coração é um problema de infecção, né? Infecção dá problema no coração. Deve ser isso. Não, isso não. Né? Tem alguma recomendação para quem usa essas próteses móveis, que a gente chama de dentadura? Tem uma recomendação? Tipo assim, olha, tem que pegar, não pode dormir com isso, tem que botar na água com limão, água com vinagre, tem isso? Eu não faço prótese, eu falo para os meus clientes que eu não faço prótese peixe, né? Então não precisa mergulhar na água. Mas é o seguinte, a prótese, você mergulha no copo d'água, não, deixa eu te falar. Você tem, a prótese ela deve ser cuidada quase como a gente cuida dos nossos dentes, né? Depois de cada refeição deve ser removida, deve ser higienizada a boca, né? Mesmo sem dentes, a boca precisa ser higienizada, e devemos higienizar a prótese com a escova de dente, pasta, escovar a prótese muito bem escovada. Eu recomendo meus pacientes dormirem sem prótese. Por quê? Porque os pacientes idosos, né, com essa perda um pouco de cognitivo, às vezes tomam medicação para dormir, tem um sono muito pesado. A prótese, ela não é fixa, ela é removível, ela pode soltar durante a noite, né? Porque a bochecha cede, ela solta à noite. É perigoso. Eu acho perigoso. Então, eu recomendo o seguinte, tira a prótese à noite, higieniza ela muito bem, coloca na caixinha, né? Seria bom se tivesse sempre uma gaze úmida nessa caixinha fechada para manter a umidade relativa, uma gaze que a gente pudesse jogar fora todo dia. E para fazer uma higienização eficiente da prótese, de tempos em tempos é bom colocar. Existem pastilhas, né, efervescentes, de algumas marcas que você coloca numa água morna, coloca a prótese e ela faz lá um trabalho. Mas é bom estar indo ao dentista para limpar essa prótese, ver como é que tá, né? Eu pego pacientes que usam a mesma prótese há 20, 30 anos. Boa, não precisa trocar. Se está bem, está adaptado. Não precisa trocar, porque a prótese vai criando uma porosidade e ali vai se juntando bactéria. A prótese tem que ser trocada a cada 5, 6 anos. Tem que fazer a troca. Olha, a prótese. A prótese não é eterna. Nada. O que é eterno? O que Deus fez? Eu falo, o que Deus fez a gente perdeu. Imagina o que o santo dentista faz. Então fica a dica, você que está com uma prótese há mais de 5 anos, está na hora de trocar. Indicação aí, Elaine Goodman, né? E aí você faz aí a sua consulta, indica, vai lá, enfim. Aí a gente está terminando, não por falta de conteúdo, não, tá? Não, tem muita coisa, muito assunto. Pelo contrário, a gente tem até bastante conteúdo. Mas é porque para ter um tempo, né, saudável mesmo de live, tá? Mas tem ali rolando, né? Se um dente que quebrou pode virar um canal, né? Verdade, da Isabel. Oi, Isabel. Tudo bem, Bel? Deixa eu falar. Bel, amiga, na verdade é o seguinte, o que é o canal, né? O canal é um vão no meio do dente onde corre o nervo, né? Que traz a irrigação e traz a vida para o dente. O dente, quando quebra, se ele quebra e essa fratura chega ao nível desse conduto, dessa polpa, desse lugar que tem o nervo, você precisa tratar o canal do dente. Você precisa tirar esse nervo e obturar esse dente. Muitas vezes não chega a esse nível, mas a fratura é grande que você não consegue
refazer a coroa do dente. Então, você precisa de uma estrutura para isso. E para você fazer uma estrutura, você tem que fazer o canal para poder colocar um pino lá dentro, né? Então, precisa muito bem analisar que tipo de fratura que é, o nível da fratura e como a gente vai restaurar esse dente. Então, o tratamento de canal vai depender muito do tipo de fratura que afetou o canal ou não, ou qual vai ser a restauração que a gente vai ter que fazer para poder voltar o dente a ter a sua função. Cada caso é um caso, né? Cada caso não é um tem caso. muito pouco. Olha, tem alguém aqui dizendo que você trabalha na ILPI, que você arrasa, o seu trabalho arrasa. Né? Palminhas aí, galera. Elaine, quais são assim, as considerações finais que você deixa para a gente, né? Principalmente para o público idoso, tipo, não faça isso, né? Enfim, dá aquela dica de ouro, embora você tenha deixado aqui várias dicas de ouro. Eu já vou, inclusive, mudar a minha escova de dente, porque ela tem esses altos relevos aí. Já vou olhar assim de outra forma. Apesar de aparecer para idoso, eu já estou me precavendo. Eu penso assim, eu acho que 10 anos para eu começar a idosar, entrar nessa fase maravilhosa, mas eu já quero trabalhar preventivamente, né? Não preciso esperar chegar a idosa para poder tomar atitudes. Né? Quais são outras dicas de ouro? Não, eu penso assim, a gente, falando de idoso, né? O idoso tem muitas coisas que circulam a vida de um idoso, né? Que a gente sabe disso muito bem. Nós, gerontólogos, sabemos muito bem disso. O envelhecimento, ele traz muitas facetas, né? Mas uma das coisas que a gente deve pensar é que a gente precisa se cuidar. E o que eu vejo é que são tantas coisas que a gente precisa cuidar com o envelhecimento, né? A gente precisa cuidar do nosso cognitivo, a gente precisa cuidar de ter amigos, a gente precisa cuidar de manter a família, a gente precisa isso, precisa aquilo, precisa andar tantos passos. E às vezes a gente acaba esquecendo que a gente precisa cuidar da boca. Então eu penso assim, o idoso, mais do que todo mundo, ou igual ou mais do que todo mundo, precisa fazer consultas periódicas ao dentista. Porque quando a gente faz consultas periódicas, a gente vai, quem sabe, ter um probleminha ou outro. Quando a gente não faz consultas periódicas, a gente vai ter um problemão. Salvo assim, que se você quebra um dente, né? Que acontece. Mas, fora isso, se você faz consultas periódicas, dificilmente você vai ter uma grande surpresa. Então, fica barato, fica confortável, fica fácil de resolver. Então, eu penso sempre isso. Eu acho que a melhor dica que a gente pode dar é continue indo ao seu dentista. E se você tem um idoso acamado, não deixe de chamar um dentista. Porque Perfeito. Hoje pode estar fácil, amanhã pode estar muito difícil. Se você tem um parente seu que tem Parkinson, hoje a facilidade é uma para tratar dele. Amanhã a dificuldade vai ser enorme. Ele vai se tornar rígido. Ele vai ganhar uma demência e vai ficar mais difícil e vai ter mais problema. A mesma coisa com o Alzheimer e com todas as comorbidades que acompanham a vida de um idoso, faz parte do envelhecimento, muitas coisas dessas. Então, a melhor dica que eu dou, não deixe de consultar o dentista periodicamente. Elaine, você falou de uma parte muito sensível, né? Desse idoso que está com uma debilidade, acamado. Muitas vezes a família ou o cuidador, ele cuida muito da parte, né, corpórea, como você falou, como se a boca não fizesse parte do corpo. Cuida dele estar limpinho, perfumadinho, mas às vezes não cuida de manter a regularidade da escovação. E aí por fora, bela viola, né? Por dentro, pão bolorento. Bactéria. Oi? Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Não é? Então, vou comprometer o hálito desse idoso, vai proliferar as bactérias, né? Tem as saudáveis, as naturais e aquelas que não precisariam ter, né? Porque muitas vezes também até o idoso meio que trava a boca, não quer escovar, pode ser também, né? Mas você que é cuidador, você que é profissional, por favor, atentem também para a saúde bucal. Agora estou fazendo um apelo, um pedido, né? Como membro da
do Idosar, Centro de Pesquisa e Proposições, a gente tem esse compromisso, tá? Então, cuide da boca, né, da saúde bucal do idoso. Mantenha a escovação, escova macia, ainda que ele resista um pouquinho, mas não deixe de fazer isso. Uso do fio dental, recomendadíssimo para todas as idades, para o idoso. Super. Existe até fio dental que facilita muito a gente usar no idoso, e mais do que fio dental, às vezes, no idoso, a gente usa muita escova interdental, né? Porque o idoso, às vezes, ele perdeu um dente ou outro, então os dentes se afastam um pouco, criam uns espaços que eu acho que a gente pode usar a escova interdental muito bem. São vários acessórios. Mas você sabe que eu costumo dar um treinamento para cuidadores e turma de enfermagem em geral, e o nome da minha aula chama Olhos de Águia, porque eu ensino eles... nós não precisamos saber cuidar ou identificar uma boca clinicamente, falando, ele está com uma cárie aqui, ele está com uma lesão ali. Essa não é a função. Mas a função é a gente saber que tem algo diferente. Né? Todo mundo conhece, todo mundo... Depois que assiste a minha aula, vai ver muito bem a diferença entre uma gengiva saudável e uma não saudável, né? Tem lá, os slides mostram muito bem. Então, o que a gente precisa é só saber identificar que tem algo diferente. Então, a gente pode também identificar em nós que tem algo diferente. Então, eu sempre falo, quando você vai escovar os seus dentes, você que é autônomo e tudo mais, escova na frente do espelho. Dá uma olhada na sua boca, faça um exame na sua boca. Né? Não deixa só para, vou lá o dentista. Não, você precisa ver, poxa, mas está mais vermelhinho aqui. Nossa, eu acho que tem um branquinho ali. Acho que tem uma coisinha colar. Porque, gente, existe câncer de boca. Existe câncer de boca, claro que existe. Sim, existe câncer de boca. Né? Então, a gente existe câncer de língua. Né? Então, a gente precisa... Claro, então a gente precisa... Tem a ver com a falta de cuidado da boca? Não. Câncer como qualquer câncer, né? Como qualquer câncer. Então, a gente precisa aprender a nos examinar também, né? E examinar os filhos, às vezes examinar o marido. Deixa eu dar uma olhadinha na sua boca, querido, querida, né? Abre a boquinha aí. Abre a boquinha, fofo. Vamos ver se está tudo em ordem. Mas, às vezes, assim, eu já peguei alguns pacientes que falavam assim, acho que ele está acho que ele cortou a língua, acho que o dente está machucando a língua. Era um câncer de língua, né? Caramba. E perde metade da língua, e vai fazer radioterapia. As coisas acontecem também. Sim. Então, a minha dica é sempre ter olhos atentos, né? Atentos para a boca também, né? Compra um espelhinho clínico lá vende aí, né? Põe uma luzinha lá de vez em quando, dá umas olhadinhas, né? Acho importante. Essa é a maior dica que eu posso dar. Tá certo. Elaine, conta um caso de sucesso. Caso de sucesso você tem todos os dias, toda hora. Mas aquele assim, olha, o paciente, não precisa citar nome, local, nada. Um paciente assim, que estava muito crônico e a gente começou com uma intervenção e mudou. Tem esse case de sucesso aí? Eu vou te falar que tem vários. Mas o que Graças eu acho a Deus. assim, mais legal assim, é quando a família me liga e fala assim, nossa, ela almoçou no domingo com todo mundo e sorrindo. Eu acho para mim o máximo. Porque isso vem de encontro àquilo que eu pensava lá atrás, e eu vejo ela com autoestima participando da refeição com a família e sorrindo, né? Então, eu acho que e tem vários casos assim. Eu tenho muitos casos de paciente que davam muito dinheiro para a empresa chamada Corega, e hoje não colocam uma gota de Corega na prótese porque eu refiz a prótese dela. Vários casos desse, vários. Legal. Então, legal. assim, Corega não é para todo mundo importante. Pouquíssimos casos precisam usar Corega. Então, eu acho que isso é muito legal. A boca também, né? A longo prazo não deve fazer bem isso, né, Elaine? Nem sei muitos. Vou te falar, nem quero entrar nesse mérito, porque é muito complicado. E a Corega é uma empresa, da Corega são empresas sérias, né? E que fazem muita pesquisa. Mas não é bom você depender de um remédio que nem é barato, né? Mas é de um adesivo que nem é tão barato assim, né? Então, não necessariamente você precisa usar Corega,
né? Próteses Sim. bem adaptadas, você não usa corega, salvo exceções. Então, Que essas legal. são as alegrias quando a família para de gastar dinheiro com a corega. Eu já queria ser dona da corega, né? Porque estão milionários, né? Mas é Que isso. bacana. Elaine, foi um prazer fazer essa live com Ótimo, você. foi Obrigada ótimo. pelo presente chamado informação que você nos deu. Informações, né, que parecem simples, mas muda a realidade, muda as perspectivas, muda comportamento. A galera que está aqui na live tem certeza que está saindo daqui presenteada e é importante que você também repassa essa informação. O Idosar tem esse compromisso. Elaine, essa live vai ficar hospedada no canal do YouTube para as pessoas que quiserem revisitar. Então, ainda hoje a gente vai hospedar essa live e a gente compartilha lá, tá no canal do YouTube, dentro de uma série de outras que a gente tem, tá? E até você ficar à vontade também para compartilhar o link. Muitíssimo obrigada. Elaine tem um trabalho maravilhoso às segundas-feiras. Qual é o local? Fala pra gente, com o Na idoso. Rua Doutor Satamini 67, a gente tem uma ONG lá, um espaço de convivência para 60 a mais, bem especial. A gente funciona das 9h30 às 11h30 da manhã. Esse é filantrópico. Faz parte do Hope, que é uma ONG muito querida. Vale a pena. Vá, você vai ser presenteado também com aquele espaço de convivência, com aquele trabalho maravilhoso, e ela faz com aquele zelo. Muito obrigada, tá? Pelo seu profissionalismo, pelo seu tempo. Que Deus te abençoe, a você e a sua família. Muito Tá bom? obrigado. Beijinho a todos e a gente se vê logo mais. Saúde Tchau. aí para a família. Beijo. Tchau. E assim a gente encerra mais uma live, né, do Idosar Centro de Pesquisas. Essa live que foi muito instrutiva. Agora, nosso objetivo, a nossa massificação de divulgação vai ser para o simpósio, que já está chegando, é sexta-feira. Se você não se inscreveu, se inscreve. Convida pessoas. Vai ser o máximo. Beijo no coração, tá? E deixa um comentário para vocês, divulga essa live também, tá? Muito obrigada por vocês terem ficado conosco. E a gente vai ter outras lives e a gente vai deixar agendado aí na nossa bio do Instagram para você também já ir se programando, tá bom? Beijo no coração de vocês e muitíssimo obrigada. Até a próxima!